Brasilinas e brasilinos, apertem os cintos, coloquem o capacete e preparem-se. Vocês verão a histeria histórica da esquerda brasileira porque um alemão não gostou da COP30. Vamos começar logo assumindo a cena. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, homem sério, terno impecável, postura de quem atravessou a vida pagando impostos de verdade, sai da COP30 em Belém, respira fundo, olha para os jornalistas alemães e solta, com a frieza cirúrgica de um personagem do Dark: ficamos felizes por deixar aquele lugar. Pronto, foi o suficiente para transformar metade da esquerda brasileira em comentarista do Meninas Malvadas. A reação foi tão desproporcional que parece até cena deletada de alguma novela mexicana. ¿Me dejas que te dé un beso? Porque, veja bem, o sujeito apenas expressou uma opinião. Mas na cabeça da esquerda brasileira, se um alemão não gostar de Belém, automaticamente ele é um supremacista ariano, nazista, proto-Hitler, precursor do Ragnarok e ameaça ao multiverso. Faltou só acusarem o Merz de ser o assassino da Odete Roitman. A primeira reação veio do prefeito de Belém, que acusou o Merz de arrogante e preconceituoso. Infeliz, arrogante e preconceituosa. Essa foi a fala do chanceler alemão. Como assim ele não gostou? Como assim ele preferiu Berlim a Belém? Meu amigo, a renda média do Pará é de R$ 1.326. 42% da população é pobre, um terço vive abaixo da linha da pobreza e apenas 9,2% tem coleta de esgoto. Comparar isso com a Alemanha é tipo comparar a Jandira Fegali com a Sydney Sweeney. Mas o prefeito mandou essa com a maior segurança do mundo, como se estivesse vivendo em Wakanda, não em um estado onde metade das ruas parece DLC não finalizada do Cyberpunk 2077. Eu não vou enfeitar, eu não vou tirar pobre da rua, eu não vou fazer o que não é possível fazer. O G1 já correu para fazer um dossiê urgente. Conservador, pragmático e milionário. Quem é chanceler que disse que comitiva alemã ficou contente de sair do Brasil? Essa descrição foi escrita claramente com o nariz torcido, como se fossem os piores pecados de um ser humano. Conservador, pragmático, milionário. Meu Deus, faltou só o G1 completar. E pior, ele não bebe café com o estêncil da Janja. A Veja, que nunca perde uma chance de passar vergonha, disse que Merz é conhecido por cometer gafes. E o Lula não, né? Merz é conhecido por cometer gafes, dizem jornalistas alemães na COP. Mas pois é, porque dizer que não gostou de passar calor, andar em lama, pagar R$ 45 numa coxinha e tomar banho em água barrenta, agora é gafe diplomática. E aí vem ele, o príncipe herdeiro da família Barbalho, que comanda o Pará há mais de 4 décadas. O Pará abriu as portas e mostrou a força de um povo acolhedor. Curioso ver quem ajudou a aquecer o planeta e estranhar o calor da Amazônia. Um discurso preconceituoso do chanceler alemão Friedrich Merz revela mais sobre quem fala do que sobre quem é falado. O futuro pede menos promessas e mais apoio concreto para quem protege as florestas. Aproveito para fazer outra pergunta. Quem aqui tem orgulho do Pará e do Brasil? Que levante a mão e comente contra toda forma de preconceito. Meu amigo, com 57% da população vivendo em favelas, menos de 20% com esgoto tratado e apenas 9,2% de coleta de esgoto no estado, você realmente quer brincar de levantem a mão se tem orgulho? O Pará merece muito mais. O povo do Pará merece muito mais. Mas o político que governa o estado há décadas fazendo cosplay de defensor do povo acolhedor é o cúmulo da ironia. É tipo o príncipe Joffrey pedindo o orgulho de Westeros depois de incendiar metade do reino. E então chega ele, André Intrigueiro, ambientalista, comentarista da Globo News e grande apreciador de larvas como petisco gourmet. Ele diz em tom dramático de novela bíblica:
foi tão inacreditável e surpreendente essa declaração que no primeiro momento por aqui houve o cuidado de checar a fonte, porque estamos na era da inteligência artificial e isso soou absurdo, extemporâneo, inapropriado. Alguém poderá chamar de gafe diplomática, mas foi pior. Foi preconceituoso, foi xenófobo e veio de um chanceler alemão, porque a gente vai reconhecer na fala dele uma sombra que até hoje acomete a Alemanha do que houve na primeira metade do século passado e que motivou a Segunda Guerra Mundial. A ideia de uma supremacia ariana, de um povo melhor do que os outros. Porque essa declaração deixa no ar exatamente um desprezo pelo Brasil de uma forma geral e por Belém do Pará em particular. É descabido. Eu não esperaria outro procedimento do chanceler alemão do que um pedido formal de desculpas. Ele deve isso. E a Alemanha é um país curioso no sentido de que tem uma cultura que na reconstrução daquele país que se tornou o mais rico e populoso da Europa, foi muito inspirado em diretrizes que hoje são reconhecidas como referenciais para o mundo na direção da sustentabilidade, em relação à matriz energética, em relação à construção civil, em relação à educação ambiental, em relação à reciclagem de lixo. Os alemães seguiram um caminho muito interessante e reconhecem o Brasil como uma potência mega biodiversa, uma potência ambiental e climática. A maioria dos alemães, penso eu, Aline, não valida esse tipo de declaração. Mas, para encerrar, há uma parcela minoritária do eleitorado alemão que ainda se empolga com esse tipo de declaração. Os extremistas alemães de ultradireita e os neonazistas. Essa fala foi infeliz também porque flerta com essa ideia que a maioria dos alemães não concorda e quer apagar da história. É, isso mesmo. Sabe quem também criticava as pessoas que faziam cocô direto no rio? Ele mesmo, o austríaco do bigodinho. Achar bom voltar para a Alemanha depois de ver miséria, violência e esgoto a céu aberto numa cidade brasileira é igual à supremacia ariana. Aham. Meu Deus, a galera conseguiu. Eles finalmente bateram o recorde mundial de drama. Os caras pegaram uma crítica à infraestrutura de uma cidade, esgoto, alagamento, transporte, calor, cheiro de chorume misturado com tapioca e conseguiram comparar isso com nazismo. Parabéns, esquerda governista brasileira. Vocês desbloquearam o modo teatro municipal da histeria. É impressionante. A esquerda americana, aquela do Me chamaram de pronome errado, estou emocionalmente destruído. deve estar olhando pro Brasil e pensando: Caramba, esses aí jogam em outro campeonato, outro nível, outro patamar. aqui não, aqui é a Superliga da Lacração. Qualquer comentário vira genocídio, qualquer reclamação sobre a falta de esgoto vira atentado contra a humanidade. E aí, com esse jornalismo brasileiro que trata a crítica a buraco na rua como se fosse discurso de ódio, fica fácil entender porque cidades como Belém estão com menos de 20% da população com coleta de esgoto. Toda vez que alguém tenta falar do esgoto, eles chamam de fascista, tiram o card da xenofobia. Aí, amigo, sobra só o esgoto mesmo. O cidadão não gostou da COP30 e na cabeça do intrigueiro isso significa xenofobia, indiofobia, nazismo, supremacia ariana, talvez o retorno secreto do Império Galáctico. É impressionante como ser comentarista da Globo News é fácil. Você pega qualquer incômodo, adiciona xenofobia, nazismo ariano, mexe com uma colher de pau e serve quente. O André Intrigueiro é muito histérico. Ele deve estar puto porque a COP não teve a relevância que ele queria. E a pauta dele, então, está muito menos importante do que era há alguns anos. Agora que a gente está começando a segunda semana, Tainá, já dá para começar a fazer os balanços dessa história. E os primeiros dias aqui em Belém, a primeira semana toda, ficou bem modesta em termos de grana. Só 23% de tudo aquilo que está previsto no roadmap de fato foi anunciado. Usar esse card do nazismo para proteger o Lula e outros políticos corruptos do Pará é um desrespeito com as vítimas do nazismo. É simplesmente inacreditável
que ele acha que criticar Belém equivale moralmente a um movimento político genocida que matou 6 milhões de judeus, idosos, grávidas, crianças. Além do mais, o chanceler alemão é pró-Israel, pró-sionista e filo-judeu. Isso não deve agradar a turma do L e os capachos dele na imprensa. Quem está sendo xenófobo e usando um estereótipo do alemão de 80 anos atrás para defender o indefensável é você, intrigueiro. Se tivesse oferecido um grilo caramelizado, aí tudo estaria resolvido, né? A esquerda brasileira virou especialista em transformar pobreza estrutural em patrimônio cultural. É o orgulho da miséria, o nacionalismo da precariedade, o folclore da favelização. Eles fazem assim: primeiro criam os problemas, depois passam 40 anos sem resolver nada, e quando alguém critica, eles gritam: É preconceito! é como se o PT fosse aquela pessoa que destrói a própria casa, não paga o condomínio, deixa o esgoto voltar pelo ralo, e quando o vizinho reclama do cheiro, ela responde: Olha o xenofóbico aí! o problema não é Belém. O problema não é o povo do Pará. O problema é a classe política que deixou a capital chegar a esse estado. Crítica à infraestrutura não é crítica ao povo honesto. É crítica aos políticos que tiveram décadas para resolver problemas básicos e não resolveram. Faltar água em evento internacional, índio invadindo tudo, povo nadando na enchente, coxinha a R$45, esgoto zero, calor nível Dark Souls. Isso não é folclore, isso é falha de gestão. A COP30 virou meme mundial, a pior edição da história. Participantes felizes por voltar para casa. Quase um graças a Deus escapamos. A COP virou vitrine política interna do PT, não um projeto ambiental sério. Enquanto o mundo queria discutir clima, Lula queria discutir política doméstica. Enquanto o planeta queria metas, Janja queria palco. Enquanto a Alemanha queria organização, o Brasil ofereceu cosplay de mamíferos esquisitíssimos rastejando pelo chão. É a primeira COP onde o calor humano não foi metáfora, foi insolação mesmo. Quando um líder estrangeiro sai de um evento global realizado no Brasil e declara abertamente que ficou feliz de ir embora, isso significa uma coisa só: o Brasil perdeu credibilidade internacional. Política externa brincada, efeito Xandão nas relações diplomáticas, efeito Janja no protocolo, efeito PT no planejamento. Você junta tudo isso e vira a COP do caos. Não matem o mensageiro. O primeiro passo para resolver um problema é admitir que ele existe. Mas no Brasil, criticar a falta de esgoto virou xenofobia. Criticar calor virou nazismo. Criticar desorganização virou supremacia ariana. O nacionalismo da esquerda é isso: defender com unhas e dentes os vícios que eles mesmos criaram. Transformar miséria em identidade cultural. Transformar abandono em patrimônio. O Brasil não merece isso. O Pará não merece isso. Belém não merece isso. E os alemães também não merecem isso. Ou talvez até mereçam. Afinal, os caras saem da Alemanha para ouvir o Lula. É nesse momento que eu me sinto muito inteligente. Porque quando o Nove Dedos fala, eu abaixo o volume, eu desligo a TV. Nem pagando eu ouviria um minuto esse cara. E os alemães cruzam o Oceano Atlântico para escutar o lero-lero do Nove Dedos. E, sinceramente, se até os alemães, acostumados a 8 meses de cinza infinito e cerveja amarga, comemoraram sair da COP30, imagina a gente, que está aqui há quase 4 anos sobrevivendo a esse governo. Não temos saneamento, mas relaxa, teremos a maior COP da história. Porque nada diz desenvolvimento sustentável como 100 mil árvores derrubadas para fazer estrada para a influencer ambiental sambar na plenária. Não temos segurança, mas temos o maior legado verde. Provavelmente aquele mesmo legado que some misteriosamente no Excel, enquanto o Comando Vermelho dá boas-vindas à delegação internacional. Não temos infraestrutura, mas temos algo muito mais importante: narrativa. Porque no Brasil concreto é caro, mas storytelling é baratíssimo e rende um engajamento danado no Instagram.
É o Brasil versão trabalho escolar de grupo de meninas da 4ª série. Capa bonitinha e fofa, com purpurina, corações, borboletas e unicórnios. E quando você abre as páginas, descobre que o conteúdo foi feito por alguém que ainda não sabe nem limpar o próprio bumbum direito. Mas tá tudo bem. Quando a comitiva estrangeira reclama, a culpa é deles, da insolação deles, do choque cultural deles, da sinceridade deles. Da realidade? Jamais.